Olá, tudo bem? Eu me chamo Marisete de Lima, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Catarinense, campus Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Este trabalho ele foi construído por mim e pela professora e minha orientadora, a doutora Marilane Small Ribeiro de Mello. E esse trabalho foi o meu trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia, o qual foi intitulado A Merenda Escolar na Percepção de Professores Aposentados do Estado de Santa Catarina na década de 1970. O objetivo desse trabalho foi elaborar uma reflexão teórica sobre o tema merenda escolar, traçar o perfil dos professores participantes da pesquisa, compreender a merenda escolar na percepção de professores aposentados de Santa Catarina na década de 1970. O projeto Memória Docente foi uma pesquisa desenvolvida com professores da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Para a organização desse acervo, foram elaborados questionários e o que for encaminhado para professores aposentados. Esse acervo é composto por 820 questionários respondidos. O objetivo do projeto era recuperar e registrar, analisar a memória docente. O projeto Memória Docente ele foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina entre os anos de 2009 e 2012, por uma equipe de professores e pesquisadores que trabalhavam em prol de construir um acervo sobre a memória docente e o trabalho pedagógico das professoras que se encontravam na condição de aposentadas em todo o estado de Santa Catarina. Concordamos com a autora Vale que os professores aposentados são a memória viva da educação estadual. A partir disso, iniciamos nossos recortes, o qual se restringiu a 173 questionários, ou seja, 21,9% do total de 820 questionários iniciais. Dos 173, 149 sendo 86,2 são professores e 24 sendo 13,8 são professores. E o nosso último recorte foi trabalhar com as professoras, assim nossas interlocutoras finais foram 149 professoras. Para compreender nosso objeto, isso é analisar a merenda escolar na percepção de professoras aposentadas do estado de Santa Catarina, na década de 1970. Nos valemos do item 4 do questionário, o eixo que trata da experiência pedagógica, o qual é composto por 34 questões, e entre elas, nossa pergunta aberta. Fale sobre a merenda escolar servida na sua escola. O perfil das interlocutoras. Nasceram entre os anos de 1931 a 1952, maior número delas nascido no estado de Santa Catarina, e a etnia e raça predominava a europeia. O grau de instrução dos cônjuges predominava o ensino primário, o primeiro grau completo. Profissões dos cônjuges. O maior número são agricultores, motoristas, comerciantes e professores, entre outros. Grau de instrução dos pais, ensino primário. Profissão dos pais, agricultores, carpinteiros, lavradores, comerciantes, aposentados, agentes ferroviários e marceneiro, entre outros. Grau de instrução das mães, ensino primário e a profissão das mesmas, do lar, domésticas, lavradoras, costureiras, entre outros. A renda familiar era até 10 salários mínimos, e em questão a nossa pergunta problema e os objetivos geral a serem contemplados, nossa metodologia, optamos pela pesquisa qualitativa e interpretativa e a escolha do questionário como instrumento. Teóricos que operamos para a construção desse texto foram Ramos, Conceição, Bezerra, Costa e Thiel, e entre outros. Nessa questão destacamos 3 categorias para analisar, que são elas: professor plurivalente, estado como provedor da merenda escolar e qualidade da merenda escolar. Sendo professor plurivalente aquele que desempenha diversos papéis dentro da instituição de ensino, sendo alguns deles diretor, merendeiro, faxineiro, enfim, tudo o que precisasse para a manutenção e bom funcionamento da escola. Estado como provedor da merenda escolar. O Estado ele cumpria sua função provedora, a que diz a respeito à merenda escolar. No entanto, em algumas manifestações emerge a insuficiência dos produtos recebidos.
parecendo haver sempre a necessidade de complementação. A qualidade da merenda escolar observamos que está relacionada à complementaridade, seja das famílias ou da prática da manutenção da horta escolar. Outro aspecto que acreditamos estar relacionado à qualidade são os indícios de que ela exige a humanização. Para que a merenda escolar promovesse a saúde por meio da escola pública. O Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde destaca a alimentação saudável como um direito humano básico, enfatizando a importância do acesso permanente e justo a uma prática alimentar adequada. Isso deve considerar aspectos biológicos, sociais, culturais, de gênero, raça e etnia, sendo acessível tanto fisicamente quanto financeiramente. A alimentação ela deve ser harmônica em quantidade e qualidade, seguindo princípios como variedade e equilíbrio, moderação e prazer, além de se basear-se em práticas produtivas sustentáveis. Ramos destaca a relevância da merenda escolar, como alimentação realizada pelos alunos durante o dia letivo, especialmente em regiões mais pobres. Essa alimentação não só garante a nutrição diária, mas também ela constrói uma identidade saudável para que os alunos contribuam para melhores condições de aprendizado. Conceição, ela analisa a história da alimentação escolar no Brasil, argumentando que o tema é um território de disputa entre conceitos como saudável, natural e caseiro, envolvendo interesses econômicos, políticos e educacionais. No contexto das relações entre alimentação e aprendizagem, destaca a influência da má alimentação na aprendizagem, afirmando que fatores econômicos, sociais, culturais podem levar à desnutrição e a capacidade de concentração afetando o rendimento escolar. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele é reconhecido como o maior programa de suplementação alimentar da América Latina. Seu papel é fundamental para proporcionar uma alimentação digna dos estudantes, assegurando a nutrição segura de qualidade, promovendo direitos humanos por meio da alimentação escolar, contribuindo para o exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida. Esse estudo teve como objetivo analisar a percepção de professoras aposentadas de Santa Catarina sobre a merenda escolar, reconhecendo a sua importância não apenas por motivos biológicos, mas também devido às influências sociais, culturais, psicológicas e econômicas. Utilizando o questionário Memória Docente, os professores compartilharam suas experiências, abordando desafios desde questões pedagógicas até a preparação da merenda, destacando estratégias para garantir que o aprendizado das crianças não fossem prejudicados. Os resultados revelaram que as professoras percebiam a merenda escolar como fundamental para o aprendizado das crianças. O perfil das professoras refletia identificação com culturas europeias, baixo nível de escolaridade dos cônjuges e pais, atuação predominante em escolas isoladas em Santa Catarina, onde desempenhavam funções plurivalentes. A análise das respostas, ela indicou uma visão crítica das professoras sobre a merenda escolar, reconhecendo a sua qualidade, mas ressaltando a necessidade de complementação alimentar. A prática da horta escolar ela foi destacada como uma forma de garantir a qualidade, variedade e humanização da alimentação escolar. As professoras dedicavam-se à preparação das refeições considerando o conhecimento pessoal de seus alunos, muitos dos quais dependiam da escola para uma importante refeição diária, enfrentando desafios significativos como dificuldades financeiras e a necessidade de complementação alimentar. As professoras buscavam o apoio das famílias e implantavam hortas escolares para enriquecer a merenda. A articulação entre a alimentação e a cultura também foi destacada, evidenciando a importância da aceitabilidade da merenda escolar pelos estudantes. As professoras aposentadas demonstraram sensibilidade ao tema, justificando as suas escolhas nos questionários, e as respostas permitiram uma compreensão mais profunda ao período estudado, especialmente em relação aos programas de alimentação, que apoiavam estados e municípios na década de 1970. Muito obrigado pela atenção.